o Bolsa Família é super meritório, teria sido super útil nesta magnitude na maior recessão da história do Brasil, em 2015, 2016, mas hoje que sobram vagas de trabalho, como é que nós somos capazes de incentivar o ócio de adultos com 25 anos de idade, solteiros, chamados hoje de famílias unipessoais? Eu sou uma família de mim, comigo mesmo. Não tem filhos, 25 anos, e não está disposto a ocupar uma vaga de trabalho e pode ficar em casa no ócio. Um país que incentiva o ócio. E aí, de contrapartida, ainda o governo entrega as bets, entrega o jogo, o vício para esse jovem permanecer em casa no ócio, jogando. A gente vê milhões de reais hoje em propaganda das bets nos meios de comunicação, já no orçamento dos meios de comunicação, permeando a nossa cultura. E aí o país, o governo segue aumentando o rombo nas contas públicas por emendas PIX, 50 bilhões de reais na negociação com o Congresso, que abrem um rombo nas contas públicas, junto com o Bolsa Família, nos trazem déficit fiscal, desequilíbrio fiscal, que gera inflação. E o próprio governo se sente obrigado, com a inflação, a subir os juros. E as pessoas perdem a renda. O trabalhador, quem ainda trabalha, quem não está, perde a renda. Ele não tem capacidade de consumo, ele vai no supermercado e não consegue esticar a renda para atender as necessidades básicas da família dele. E o empreendedor também não tem renda, não consegue honrar os próprios compromissos. E aí o governo vai lá e nos oferece dívidas a juros abusivos, de 6%, 8% ao mês, 10%, chega a 14% ao mês, consignado na folha de pagamento, no E-Social, uma escravidão das dívidas de quem está empregado, do trabalhador que tem pouca educação financeira, ele se abraça com um endividamento que o escraviza, o acompanha de um emprego para o outro, ele não consegue mais ficar na formalidade porque ele contratualizou uma dívida com juros abusivos. E se tudo isso não bastasse, a gente ainda agride a vontade das pessoas de trabalharem. A gente vai na discussão da NR1, que foi postergada, mas entrará em vigor no dia 25 de maio do ano que vem, discutindo o estresse, o assédio moral que representa dar metas, superar a si mesmo. Que isso, olha, que a ausência de metas pode dar tédio e pode representar um direito de indenização, critério altamente subjetivo, mas que metas excessivas também, e expõe todos os empregadores do país ao risco de ter que indenizar por uma coisa que é da essência do ser humano, superar a si mesmo. Vejo o Júlio aqui, imagina num hospital, enfermeiros num pronto-socorro que, enxergando um grupo de acidentados, de um grande acidente de um ônibus, que tenham cumprido, os enfermeiros que tenham cumprido a sua jornada de trabalho, não fossem superar a si mesmos para salvar vidas, porque é da sua vocação. Imagina se um bombeiro não se estressa olhando um prédio em chamas e entrando no prédio para salvar a vida de alguém, ou um policial não vai se estressar como empreendedor do serviço público, fazendo o que lhe é devido, correndo atrás de um bandido armado, né, um agricultor exposto ao tempo. É da essência do empreendedorismo. E aí nós afetamos a vontade das pessoas de trabalhar, de se superar, de chegar num lugar melhor. Isso nos dá um senso de injustiça, e as pessoas estão nos perguntando no interior a quem nós recorremos. E aí olham para o judiciário, olham para o STF, e se é subjetiva a interpretação da NR1, é objetiva a interpretação do artigo 144 do Código de Processo Civil, que fala do impedimento do magistrado de julgar um caso em que o escritório de advocacia postulante tenha como sócia a sua esposa, o seu cônjuge. É um impedimento de natureza objetiva e absoluto. E o STF hoje, os ministros interpretaram de uma nova forma, dizendo que é possível que o ministro julgue, então, casos bilionários de reais, bilhões de reais. Ele pode julgar um caso em que uma das partes é um escritório que a sua própria esposa faça parte. Aí eu me coloco no lugar, e as pessoas têm nos perguntado isso, eu me coloco no lugar da outra parte. O impedimento existe para a isenção do juiz. Como é que nós vamos acreditar na isenção deste ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que ele vai chegar em casa e não vai conversar com a esposa sobre honorários possíveis de 500 milhões de reais? É um prêmio de Mega Sena.
Será que o ministro vai chegar em casa e ele não vai abordar o assunto? E supondo que ele seja casado, em comunhão parcial de bens, se eu me separo, 250 milhões de reais serão meus. Será que isso não influencia na decisão dele? E vemos pessoas conversando e dizendo entre si, olha, só tem uma solução, tem que contratar um outro escritório em que tem uma outra esposa de ministro que seja sócia. E eu não digo isso, isso é aterrorizante para todos nós, porque isso fere não apenas a vontade de trabalhar, mas o senso de justiça, a quem nós recorremos. A quem nós recorremos. Para onde nós estamos indo, enquanto sociedade brasileira, enquanto país. Isso fere a nossa capacidade de reagirmos. O presidente Cláudio Lamac, sempre deputado Jerônimo Gergen, ministro Turra, Toledo, e as pessoas estão se perguntando, tá, e o que a gente faz, e como é que a gente se comporta? E não faltam exemplos nesse estado do Rio Grande do Sul, na tragédia, de bons valores morais. E se a gente for olhar o passado, a origem de todo o nosso ordenamento jurídico, são aqueles pilares do direito romano, né? Os 3 pilares: agir honestamente, dar a cada um o que é seu, não prejudique ninguém. 3 pilares, deram origem a quase tudo, e os 3 pilares estão sendo questionados, mas não é essa a questão não é nem para uma pessoa letrada, é para alguém que possa não ter estudo, mas que tenha uma escala de valores morais, e é disso que eu falo aqui. Eu não falo da interpretação da lei, eu falo de uma escala de valores morais que nos diz o que é certo e o que é errado. Se perguntar para qualquer pessoa que não tem estudo, que não saiba ler, se é certo que um juiz julgue uma causa em benefício próprio, ela vai dizer que não é certo, que isso está errado. A gente sabe a diferença entre o certo e o errado, qualquer mãe, qualquer pai, qualquer cidadão, por mais simples que seja, entre o bem e o mal, entre o que a gente deseja para o nosso país e para os nossos filhos. E esse é o debate que nós vamos fazer hoje, porque eu sinto que as pessoas estão hoje intimidadas. As pessoas estão com medo de trazer a verdade à tona. As pessoas estão perguntando, eu posso falar em honestidade, em correção, eu posso questionar o que está sendo posto, terá consequências, e para muitas pessoas está tendo consequências. E aí eu pergunto para nós, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos enquanto sociedade? Nós vamos voltar para as nossas casas e vamos ser cúmplices do que está acontecendo. Vamos continuar fingindo que não, que isso é normal, ou vamos trabalhar dentro da justiça e da lei, questionando e exercendo o nosso direito democrático? Qual é o nosso papel enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto mães, enquanto lideranças que somos? Vamos ser cúmplices ou vamos ser os protagonistas da mudança? Vamos apontar para os nossos filhos, para as próximas gerações, o caminho do certo, do bem, do que é correto? Vamos transigir, vamos fazer sacrifícios? Não, isso está errado, eu discordo, eu não acredito nisso. Esse não é o caminho. O que nós vamos fazer? Se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Que país é esse? Muito obrigado.